Deus fará milagre no seu tempo sobre as nossas vidas. Só quem acredita nisso, dá um glória a Deus, dá um aleluia, adore e exalte esse Deus que vive e reina para todos sempre. Vamos receber a serva de Deus com palmas que louvem e exaltem esse Deus que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Peço para a igreja ficar de pé, eu vou louvar o hino, quem souber pode me ajudar, amém? Glória a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Só quem acredita que o Senhor ainda faz milagre, levanta as mãos, dá um glória a Deus, dá um aleluia, adore e exalta este Deus, porque o Senhor Jesus ainda faz milagre. Glória a Deus, já louvamos, já oramos, e agora nós vamos entrar no momento mais importante, é o momento da palavra, é o momento onde o Senhor falará aos nossos corações. Eu quero que você levante as suas mãos aos céus, nós vamos orar pelo servo de Deus, nosso irmão Lucas, obreiro da casa do Senhor Jesus, vai estar ministrando a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Levanta as suas mãos aos céus, oremos a Deus. Senhor Deus, Senhor Jesus, aqui estamos, Pai amado, em Tua presença, nós nos colocamos em Tua presença nessa noite, e nós pedimos agora, Pai, que o Senhor mais uma vez tome direção neste culto, que o Senhor fale aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem preparado sobre as nossas vidas. Eu não sei como se encontra este coração, como se encontra esse jovem, como se encontra essa pessoa através dessa linha de transmissão, além dessa linha de transmissão, mas eu te peço agora, Pai, que através da Tua palavra, enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, que os corações sejam quebrados, que as cegueiras sejam arrancadas, que o milagre aconteça, que a cura chegue até este hospital, que o milagre chegue até
esse jovem. Nós cremos no poder da tua palavra, no poder da libertação, da salvação, e por isso nós oramos com fé e nós pedimos agora o teu milagre. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e com fé nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o servo de Deus com palmas que louve e exalte esse Deus. Glória a Deus. Quero saudar os meus irmãos presentes com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. As palmas bem alegres para Jesus. Quero saudar também meus irmãos internautas que nos estão assistindo esta hora. Meus irmãos, abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos acharam amém? O texto da palavra de Deus diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Repita comigo: para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Levante sua Bíblia para o céu. Vamos pedir que o Espírito de Deus venha falar conosco. Vamos pedir para que o Senhor venha falar conosco aqui nesta noite. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus de toda a glória, Deus poderoso, Senhor de misericórdia, Deus da minha salvação, ó Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estar aqui, meu Pai. Meu Deus querido, muito obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia em minha vida, Senhor. Meu Deus querido, me cobre com teu sangue, perdoa os meus pecados, ó Pai. Meu Deus querido, eu sou pó, meu Deus querido, eu sou barro. Meu Deus querido, eu te peço, Senhor, pela abundância da tua misericórdia, por tua graça maravilhosa, Senhor. Fala, meu Deus querido, com teu povo, Senhor, os que estão aqui presentes, meu Pai, e aqueles que estão me ouvindo, Senhor, meu Deus querido, aí, Senhor, em suas casas, ou aonde estiver, meu Deus, ó meu Deus querido, que esta palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes, venha transpassar juntas e medulas nesta hora, meu Pai, e venha discernir pensamento e intenção, meu Deus, e que venham trazer esta pessoa cativo, meu Deus, a Cristo, aos teus pés. Poderoso Espírito de Deus, poderoso Espírito Santo da verdade, tu tens liberdade aqui, Senhor, tu tens liberdade em nosso meio, tu tens liberdade em minha vida para operar, Senhor. Enquanto, meu Deus querido, eu falo, eu prego, que não sejam as minhas próprias palavras, mas que seja a voz do Senhor falando ao ouvido de cada um, Senhor, que agora me escuta, meu Pai. Meu Deus
Deus querido, nós carecemos da tua misericórdia, nós carecemos da tua graça, nós carecemos da tua ajuda, nós carecemos do teu socorro, meu Deus. Ó Deus querido, eu faço ao Senhor um pedido em especial. Todas as pessoas que colocaram um pedido de oração, meu Deus, que o Senhor possa visitá-lo, meu Deus, que este médico, Senhor, que disse, meu Deus querido, que este caso não tem mais jeito, que esta doença não tenha cura, meu Deus querido, que esta pessoa seja curado pela oração e pela pregação da tua palavra, e assim como o apóstolo Pedro orou, meu Deus querido, pedindo toda a ousadia para falar da tua palavra e para que o Senhor operasse curas e milagres, eu também peço ao Senhor nesta hora toda a ousadia, ó meu Deus querido, para anunciar a tua palavra, para anunciar o teu evangelho, meu Deus querido, opera maravilhas em nosso meio, opera maravilhas aqui neste lugar, meu Pai, meu Deus querido, fica conosco, fala conosco, em o nome do Senhor Jesus, amém? Podem se assentar, desocupem suas mãos, aleluia, Jesus, e glorifica o Senhor com as palmas, louva o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero agradecer o presbítero Gustavo de Oliveira, o presbítero Roberto Rodrigues, que são os pastores aqui desta igreja. Quero agradecer também nosso irmão Carlos Filho, nossa irmã Rosângela, por ter feito esse convite para que eu estivesse aqui pregando a palavra de Deus. Sou grato a Deus, sou grato também a todos os meus irmãos que vieram ouvir a palavra de Deus. Sou grato a Deus também por todos aqueles que estão nos assistindo agora por essa transmissão. Meus irmãos, eu fiz a leitura do livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 26. Esta carta ela foi endereçada a esta igreja que se encontrava em Roma. O apóstolo Paulo, ele provavelmente não chegou aí a esta igreja, mas a vontade que habitava em seu coração era de conhecer estes irmãos. Provavelmente o apóstolo Paulo escreveu esta carta estando em Corinto. E nos primeiros capítulos desta carta, o apóstolo Paulo vai falar sobre a doutrina da salvação. O apóstolo Paulo vai mostrar como o homem é salvo, como o homem é salvo da ira, como o homem é liberto do pecado. O apóstolo Paulo ele começa a citar a partir do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, até o versículo 20, mostrando que todos os homens pecaram, todas as pessoas elas pecaram, todas as pessoas se revoltaram contra Deus. Não foi Deus que se irou contra nós, mas o nosso próprio coração impenitente, como o apóstolo Paulo fala, entesoura ira para o dia do juízo. No versículo 18 do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E ele vai falar sobre a depravação do homem. O homem abandonou a Deus, conhecendo a Deus através das coisas naturais, daquilo que nós vemos. Só que o nosso Deus, ele tinha um plano especial de nos reconciliar com Ele mesmo. Connected. E este plano era Cristo. Este plano era Jesus. No versículo 9 do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: Pois que somos nós mais excelentes de que maneira nenhuma, pois que somos nós mais excelentes, de maneira nenhuma,
pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. No versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O tema que me foi incumbido foi a única esperança, baseado no texto de Zaqueu, quando Zaqueu teve um encontro com Jesus. E através daquilo que aconteceu com Zaqueu, mostra para todos nós que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de um libertador. A intenção de Zaqueu de subir em cima daquela árvore e ver Jesus passar, no seu coração ardia, e ele entendia que ele era pecador, e ele precisava de um Salvador. E o próprio Deus, que reconciliou consigo mesmo, fez isso na vida de Zaqueu. Zaqueu, acredito eu, que se sentia perdido, que não havia mais esperança na sua vida, que não havia mais solução, porque ele era rejeitado pelo seu povo, ele não era bem visto pela sociedade. Mas quando ele viu Jesus ao passar naquele lugar, quando ele viu Jesus passar naquele lugar, e ele de pequena estatura quis ver o Senhor, ele não hesitou, ele não perdeu a oportunidade, ele arrumou uma maneira de ver o Senhor. E o Senhor, que esquadrilha os pensamentos e as intenções do coração, viu ele em cima daquela árvore e disse: hoje me convém repousar em tua casa. Aleluia, Jesus. E quando Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu, houve um banquete, houve uma grande recepção, e Zaqueu foi salvo, porque Zaqueu acreditou. Voltando para o texto, o apóstolo Paulo vai dizer que a salvação, ela é pela fé. No versículo 22 do capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo vai falar: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Como você pensa, ele é melhor do que eu, então Jesus aceitou ele. Não, Jesus, ele não faz diferença e ele não faz acepção de pessoas. Se você tiver fé e crer no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Por isso ele é a nossa única esperança. E neste capítulo, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós como Jesus, como Deus fez esta obra, como Deus nos salvou da sua própria ira, como Ele nos salvou da sua própria ira. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, mas o Senhor Deus fez cair sobre Ele todas as nossas iniquidades e todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras, por suas chicotadas,
aleluia, nós somos sarados. O apóstolo Paulo vai dizer, a partir do versículo 24 do capítulo 3 de Romanos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio nesta terra com um propósito designado no céu, de morrer pelos pecados de todos, de toda a humanidade. Mas quem recebe o perdão é aqueles que creem pela fé. E o nosso Senhor Jesus Cristo, já profetizando, já falando que ele iria ser rejeitado, no versículo 7 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, Jesus diz: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Esta obra de salvação, esta obra de reconciliação com Deus, foi feita de uma maneira que para nós, quando ainda tivemos o contato com Deus, ou tivemos aceitado a Jesus, nos parecia loucura. Como o apóstolo Paulo vai falar que a pregação do Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas é a salvação para aqueles que creem. E Cristo, no momento que estava para ser crucificado, momentos antes ele foi para o jardim do Getsêmani. E o Evangelho de Lucas vai retratar que Jesus, ele orava intensamente, e ele suava, e do seu corpo começava a descer gotas de sangue. A medicina vai falar que Jesus, ele mudou de cor, ele ficou roxo por causa das gotas de sangue que saíam do seu corpo. Jesus, quando viu para aquilo que Deus o tinha designado a fazer, que era morrer pelos pecados da humanidade, ele bradou e disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus, no seu momento de oração intensa, ele se entregou por inteiro. E Jesus foi levado até a cruz. Jesus foi esticado sobre o madeiro, em uma cruz, em um madeiro que não era para ele. Jesus, ele foi terrivelmente humilhado. Na época de Jesus, ele foi chicoteado, porque era desta forma que os romanos torturavam aqueles que eram julgados como criminosos. Ainda que nosso Salvador não tinha nenhum pecado e nenhum crime, mas sob a mão do soldado romano estava um chicote de 3 pontas, com esferas e pedaços de ossos de carneiro, que quando este soldado chicoteava Jesus, parte das suas carnes eram arrancadas,
e ficavam buracos profundos, e uma grande poça de sangue ao redor dele. E como o texto da palavra de Deus, em Isaías 53, nos descreve que ele não abriu a sua boca, foi-lhe dado um pastíbulo para subir, aleluia, ao Gólgota. E ele nem mesmo conseguiu suportar o peso. E os soldados romanos chamam um homem para carregar para ele. E o nosso Senhor e Salvador começa a subir para aquele lugar. E ele é crucificado, ele é esticado, mão e pé, sob uma cruz, no meio de dois homens. Como o texto da palavra de Deus vai dizer, ele estava no meio de salteadores. Aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para nós. Aquela cruz, aquele açoite, aquele escárnio que Jesus sofreu, os homens diziam: profetize, aquele que te bateu. Se tu és o nosso Salvador, se tu és o Salvador, desce desta cruz que nós acreditamos, que nós creremos. Ele foi escarnecido, ele foi zombado, ele suportou dura dor. Ele é a nossa propiciação, ele é a nossa redenção. A redenção é como se fosse um preço pago. É como se você fosse um escravo e ele fosse lá e te comprasse e você agora é dele. Propiciação diante de Deus. Você tem cometido diversos pecados que tem atraído a ira de Deus sobre você. E aí um cordeiro é sacrificado como propiciação dentro do Santo dos Santos, em cima da tampa do propiciatório, e aí a ira de Deus é retida. Só que uma só vez, de uma só vez, o Senhor Jesus Cristo, ele se fez redenção e propiciação pelos nossos pecados. Ele nos perdoou. E agora nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Jesus. O apóstolo Paulo vai mostrar a partir do capítulo 1, a partir do versículo 18, que todos eles têm pecado, todo ser humano ele tem pecado, ele falha de alguma forma. A carta aos Romanos é mostrando que a nossa única redenção, a nossa única libertação, a nossa única salvação, o nosso único socorro é Jesus de Nazaré. Ele é o único que nos pode perdoar. Ele é o único que nos pode nos trazer de volta para perto de Deus. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele não olha porque você tem 15 anos de crente, 20 anos de crente. Não, você continua sendo pecador, você continua falhando, porque a palavra, o apóstolo Paulo vai mostrar a essa igreja que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas ele vai mostrar o novo e vivo caminho, que é Jesus, o qual o Senhor Deus, o próprio Deus, ele mesmo fez para nos levar a ele, para nos
aproximar de volta a Ele. Como o apóstolo João, ele diz em sua carta: ainda que o nosso coração nos condene, maior é Deus que o nosso coração. Ainda como Isaías diz, ainda que o inimigo ele venha contra nós como uma torrente de água, o Espírito do Senhor alvoroçará contra ele a sua bandeira. É o diabo, é o mundo e a nossa carne que todos os dias se levanta para que a gente viva longe de Deus. Todos os dias. Paulo vai mostrar nesta carta que não tem santo. Não tem santo. Nós somos santificados pelo Espírito de santificação, como ele diz no capítulo 1. Mas também ele mostra que não tem um santo que se julgue santo. Todos são falhos. Todos têm um coração que ainda se declina ao mal, se declina ao pecado. Esses dias eu estava observando aquilo que o inimigo mais quer e aquilo que Deus abomina, que fala no livro de Provérbios, que é inimizade entre os irmãos. O inimigo, ele busca de todas as maneiras colocar inimizade entre os irmãos. Ele quer de tudo fazer que você se desvie da presença de Deus. Ele quer fazer de tudo que você não fique mais na presença do Senhor e nem em comunhão com os irmãos. Por isso que Deus, Ele trouxe esta reconciliação. No versículo 26 do capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo vai nos falar: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Antes nós conhecíamos Deus como justo e condenador por conta da lei. Por conta da lei que vem o conhecimento do pecado. Mas através da morte de Cristo na cruz, Deus é conhecido agora como justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Deus agora não é mais condenador por conta dos pecados cometidos. Não. Agora Ele é justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo, que têm fé no poder do seu sangue. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele foi levantado naquela cruz do Calvário. Irmãos, quando eu penso nisso, eu fico muito maravilhado, porque é praticamente uma loucura. João, ele vai falar que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho. Este tal maneira, nenhum exegeta, nenhum estudioso da palavra, ele conseguiu trazer uma tradução exata. Não tem na linguagem uma tradução exata para isso. De tal maneira, não tem uma explicação. O Senhor Jesus, sendo Deus, quando Ele foi levantado naquela cruz, que sobre sua cabeça estava uma coroa de espinhos, Ele todo flagelado, sendo blasfemado, sendo humilhado, Ele suportou até o fim. Sabe por quê? Porque Ele estava vendo você aqui, Ele estava vendo você dando glória aqui neste lugar, Ele estava vendo você glorificando o nome dEle, Ele estava vendo que tinha esperança. Porque a semente caiu na terra, e se a semente não morre, não produz fruto, mas se ela morre, produz muito fruto.
você é o fruto daquele que morreu na cruz. Nós somos o fruto daquele que morreu na cruz. Por isso nós devemos gastar a nossa vida para o Senhor. Por isso nós devemos se entregar para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele encerra este ensino da salvação no capítulo 8, e no versículo 1 ele vai mostrar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Vamos viver para o Senhor, porque Ele é a nossa única esperança. Glória a Deus. Vamos viver para o nosso Salvador, porque Ele é a nossa única esperança. Ele é a nossa única esperança. O Senhor Jesus, Ele derramou até a sua última gota de sangue pelos nossos pecados, por nossas falhas. E Ele foi tirado da cruz do Calvário. E Ele foi colocado sob um túmulo, em uma rocha. E ao terceiro dia, Maria Madalena e as Marias foram até o túmulo de Jesus. E quando elas chegaram lá, a pedra que tampava, porque estava selada pelos romanos, porque os fariseus diziam, os sacerdotes diziam, sela a pedra e coloca 2 soldados, porque ele dizia que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, para que não convenha que os seus discípulos vá e roubem o corpo dele. E quando elas chegam naquele lugar que a pedra está removida, o anjo vai falar: a quem buscais, a quem procurai? Jesus, Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Vá aos discípulos e a Pedro e diga, porque Ele se encontrará com eles. Assim como o Senhor falou, Ele cumpriu. Ao terceiro dia o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E a partir da ressurreição de Cristo nós somos nova criatura. A partir da ressurreição de Cristo nós temos uma nova vida. A partir da ressurreição de Cristo nós temos um novo e vivo caminho. A partir da ressurreição de Cristo já nos está preparado o lugar. A partir da ressurreição de Cristo foi viva a esperança no coração dos discípulos e no nosso coração, ao ponto de quando o Senhor Jesus o encontrou, Ele os instruiu pelo recebimento do Espírito, a qual eles esperaram a promessa. E quando eles receberam a promessa do Espírito Santo, eles anunciaram a morte e a ressurreição de Jesus até o último dia das suas vidas. Eles entregaram as suas vidas por causa da morte e da ressurreição de Jesus. É a nossa única esperança. É o nosso único caminho. Não existe outro meio, não existe outro caminho. Somente Jesus. Amém? Glória a Deus. As palmas bem alegres para Jesus. Vamos se pôr de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Jesus de toda a glória, Deus Todo-Poderoso, Senhor,
Deus de misericórdia, Deus da minha salvação, ó Deus do meu louvor, ó Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus querido, por tudo aquilo que o Senhor fez, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus querido, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor, meu Pai querido, nos preparou, meu Deus. O Senhor já nos tem preparado morada. O Senhor, meu Deus querido, já nos tem, meu Deus querido, nos dado esperança, meu Deus, neste mundo de corrupção, meu Pai, meu Deus querido. Eu peço a Ti, Senhor, renova, meu Deus querido, este meu irmão, Senhor, renova, meu Deus querido, enche, meu Senhor, da Tua presença, meu Pai, meu Deus querido, meu Deus, vai lançando por terra todo agir, toda seta do maligno, Senhor, ó meu Deus querido, meu Deus, vai lançando por terra, meu Deus, todo agir do maligno, Senhor, meu Deus querido, nos renova, Senhor, nesta noite, nos renova, Senhor, com Tua presença, poderoso Espírito de Deus, poderoso Espírito Santo da verdade, vai agindo, Senhor, vai operando, recebe renovo, recebe graça de Deus, recebe, meu Deus e meu Pai, ó meu Deus querido, nos dar ousadia, meu Deus, para falar da Tua palavra, nos dar ousadia para falar da mensagem da cruz, meu Pai, porque ela é a única esperança que nós temos, ela é o único caminho que nós temos, meu Pai, ela é a única solução, meu Deus, ó Senhor Jesus, vai operando, vai agindo, meu Deus, acende essa chama em nosso coração, acende esta chama em nosso peito, meu Deus, ó Senhor, vai operando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, glória a Jesus.